salve! Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 157, com a banda In Venus, entrevista que foi ao ar pela Rádio Antena Zero no dia 26 de julho de 2018. Todas as quintas vão ao ar os programas Desobediência Sonora, às 18 na Rádio Antena Zero, com novas entrevistas, e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical e nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.milharal.org. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui com o meu novo estagiário aqui. Toda vez eu trago um estagiário que não dá certo, mas vai dar, que é o Garônio. E aí a gente vai entrevistar hoje a banda pós-punk In Venus aqui de São Paulo. Valeu, gente, por ter colado aqui para trocar essa ideia aqui no programa. Muito obrigada pelo convite. Vamos ver. E aí, vou começar com aquela pergunta clichê. E eu sempre falo que a pergunta é clichê, fica clichê a minha pergunta do clichê. E aí, como que surge? Quando que surgiu o In Venus, gente? Essa é uma história engraçada, na verdade. Eu e a Camila, a gente se envolveu numa treta com uma outra mulher. E aí um dia eu mandei uma mensagem pra Camila e falei, amiga, vamos resolver essa treta? E aí a gente se encontrou na Roosevelt e a banda surgiu dali, em 2015. A gente já tava com uma vontade, eu e o Rô, a gente já tinha uma vontade de fazer algum projeto juntos, né? Mas basicamente foi isso, assim, bem resumidamente, foi resolvendo uma treta. Foi isso. Resolveu a treta. O feminismo nos uniu. O feminismo, E o nome da banda tem uma explicação ou surgiu simplesmente? Tem também uma explicação. Quando a gente passou por vários nomes, mas nenhum estava muito agradando, né? E aí a gente pensou no planeta Vênus, que é o planeta do feminino, né? E aí foi uma coisa que calhou, né? a gente pensou em um monte de nome tosco no começo, porque a gente queria fazer, primeiro era uma coisa meio, botar um nome zoeira, porque a gente é zoeiro. Só que daí depois a gente falou, não, melhor não, vai, vamos botar um nome sério, tipo, sério, entre aspas. E aí acho que é um nome que ele é entendível em outros idiomas e passa o que a gente quer, assim, também. É um nome curto e objetivo. Gente, vocês se descrevem como uma banda pós-punk, né? E aí, normalmente a gente faz entrevista aqui com bandas punks, aí não pede muito sobre o que é o punk, né? Mas sobre o pós-punk, eu queria que vocês falassem um pouco, pra quem não conhece, o que é o pós-punk. E também a cena no Brasil hoje, como que ela tá nesse estilo? Não só no Brasil, mas no mundo, assim. Vocês têm feito show junto e tudo mais, que vocês recomendariam? O que eu vejo, assim, é que o pós-punk, ele nasceu quase junto com o punk, assim, né? Ele veio um pouquinho depois de uma necessidade muito maior de falar sobre si, sobre falar não com o contexto do punk internacional, né? De, tipo, ser uma coisa mais de protesto, até mesmo ser mais engraçado e tal. Então era uma coisa meio, vamos falar sobre nossos sentimentos e tal, e aí tipo foi uma coisa que foi ficando mais densa. E sonoricamente tinha novos elementos, né? Tipo, foi inserindo pedais, efeitos de voz e tal. Também tem muita coisa de ritmo também, né? Essa coisa de quebrar também com essa estrutura do que era conhecido como punk ali na época, pensar, tipo, sonoramente, ritmicamente também, e de ideia, de atitude também. Mas foi virando outras coisas também, né? Do pós-punk, daí vem o gótico também, tipo, som gótico e pá. Foi se desdobrando demais, assim, é meio abrangente, assim, difícil até de descrever muito assertivamente, assim, tipo. E influência de vocês e bandas que vocês têm escutado hoje que tocam coisa parecida. O que vocês têm pra falar? Nossa, influência é muito difícil, porque a gente não escuta só o estilo que a gente toca, né? A gente escuta muita coisa. E quando a gente vai falar de bandas que a gente escuta e tal, tem, sei lá, eu escuto desde Slits, Clan of Simox, não sei, muitas coisas. Rihanna.
É isso, a gente ouve muita coisa, assim, não dá pra, tipo, direcionar, falar, a gente só escuta isso aqui pra na hora de compor e tal, não é uma coisa muito... É muito orgânico a forma com que a gente escuta e vai trazendo esses elementos pra gente, né? A gente sabe muito o foco que a gente quer, a gente tem as referências principais, né? Tipo, as clássicas, The Cure, Siouxsie, Joy Division, Bauhaus. A gente tem essas referências base, assim, mas aí a gente vai ouvindo muitas outras coisas. Então, tipo, agora eu tô ouvindo muito no Wave. Então, tô, pensando muito em como compor com esses elementos que o No Wave traz, que é, tipo, umas guitarras meio torta, mais animado e tal. Tanto que as últimas composições que a gente fez foram bem direcionadas, assim, com essa coisa mais pegada mesmo, sabe? Quase punk, mas ainda tá com um pezinho no pós-punk. Eu queria recomendar também uma banda que é da nossa amiga, La Burka. Sim, La Burka é uma banda incrível. pós-punk também. A banda é ela, praticamente. A Amanda. Já mudou, é a Amanda. E é de Bauru agora, né? Ela mora em Bauru. Não, ela é de Bauru. Ela é de Bauru, mas ela mora em Araraquara. Chama La Burka, é muito boa, pós-punk também. A gente fez um show com elas recentemente em Bauru e em São Carlos. Em São Carlos a gente tocou com as Mercenárias também, que foi nesse mesmo show. E foi muito brutal, assim. Então, acho que são as bandas que a gente está tocando atualmente, são muito das nossas referências, sabe? Que mais que a gente tem? Ai, The Completers. The Completers, estamos apaixonadas. É uma banda de pós-punk de Blumenau, não sei exatamente de onde eles são. E eu conheci por acaso numa festinha aí da vida. Na pistinha. Numa pistinha darks da vida. E apaixonei. É pós-punk clássico, assim, pegada, bem sequinho, muita coisa, bastante reverb, vocais, aquele vocal bem Joy Division, assim, eu achei bem foda e ao vivo é excelente e tem no Bandcamp The Completers, eu achei foda também, tô curtindo muito. E banda gringa também tem o Shopping, que a gente gosta bastante, que é uma banda, 2 minas e um cara, também de Londres, chama Shopping mesmo. Savages, né? É isso que eu ia falar, Savages. Também que é uma banda com umas minas, pós-punk, uma banda nova também. O Savages de Londres também. O Savages a gente fica zoando o Rodrigo porque ele nunca tinha ouvido. Só que aí quando ele começou a compor as músicas, tipo, os timbres de guitarra eram iguais, tipo, foi muito engraçado, foi muito sem querer. Desculpa, Savages. Sofreu bullying da banda já. Bom, gente, então vamos ouvir um som aí do Invenus. Vamos ouvir agora a Inverno da Alma e aí a gente volta para continuar a conversa.
direciona nosso ritmo, que traz esperança, que enche o coração, que é contínuo e infinito. O tempo que nos ensinou a amar, que acalenta as tristezas. O tempo da gestação de um filho, de um pensamento, de uma obra. É ao mesmo tempo que mata sonhos, dilacera o raciocínio, tira o sono, nos chuta do mínimo conforto, que espanca e nos cansa, em meio ao caos silencioso, na completa inércia do ser. O tempo humano, que é o tempo da máquina, é o tempo programado, o dia de 48 horas, a semana de 48 por 14, sem folga, sem respiro, sem espaço, que nos enforca com as expectativas. O tempo, nosso inimigo, ele globalizado, ele completa o desespero, que nos deixa às margens da vida, que dá as mãos ao dinheiro, que nos coloca à beira da morte, lenta e sufocante. Ele, o tempo que nos ensinou a criar, que nos fez esperar, que nos fez mudar, que nos fez repensar, que nos fez ruir, que nos fez reconstruir. O tempo da espera é chegada ao fim. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A gente acabou de ouvir a música da In Venus, da banda aqui, Inverno da Alma, e aí vamos voltar aqui com a conversa. Eu tava ouvindo o disco de você, o disco na discografia, né, que são dois EPs. Um EP não, um já é um... É um disco e um EP. Isso, e aí eu não sei se é brisa minha, mas eu fiquei com a impressão que são fragmentos de um projeto maior, assim, parece que tem uma continuidade. Eu não sei se é brisa minha ou é verdade mesmo, vocês pensam nisso, que vocês têm um projeto maior e esses discos fazem parte dele, assim, não sei se eu brisei. Eu acho que foi meio sem querer, na verdade, mas foi algo que foi construindo uma narrativa mesmo, assim, eu acho. Foi o princípio Ruína, né? A gente construiu uma narrativa, né, quando a gente começou a formatar o Ruína, porque a gente viu que as letras, elas tinham quase que uma continuidade, elas contavam uma história, que era uma história que a gente estava vivendo no momento e que o mundo estava passando no momento também, tipo, tinha essa convergência, né, das coisas. Então a gente construiu uma narrativa onde estava tudo ruindo mesmo e a gente estava quase desabando. Então foi nesse momento que a gente se deu conta que, tipo, tá, beleza, e aí agora pra onde a gente vai? E nisso já começou a surgir o outro EP, que é o Refluxo, né? Que é, de uma certa forma, uma continuidade do Ruína, porque é a história que a gente conta, né? Tipo, quando você se destrói, você precisa de alguma coisa para dar continuidade à sua vida. E o Refluxo, ele faz esse movimento de vai e volta, né? Então, ele é basicamente uma continuidade, e agora a gente também já está pensando num disco novo para dar andamento nessa narrativa. Vai ser mais otimista esse? Porque o Refluxo eu já pensei, ele é meio otimista, né? A Ruína fudeu tudo, o Refluxo, opa, tamo aí. Próxima, que caia novamente. Evolução. Tomara, né? Vai chamar Ressaca, aquela mentira. Spoilers. O segundo vinha, o próximo vai chamar Dinheiro, porque a gente tá pobre. Tô rica, chama Tô Rica. Tô rica. Porque a gente fez o Refluxo e a gente fez um brainstorming pra chegar no nome, e eu falei Refluxo. Depois eu fui no médico e fui diagnosticada com refluxo. Falei, gente, não dá. O próximo tem que ser positivo. Porque... Riqueza. Eu tava lendo também, porque vocês têm bastante material, assim, escrito, explicando o conceito da banda, achei isso bem foda, assim. E aí eu queria comentar um trecho que tem ali, que eu queria que vocês comentassem ele, né? E aí é o seguinte: egocentrismo, aparência, vantagens, posses, servidão física, ostentação, realização profissional, status, família tradicional, concorrência, meritocracia, religião, relacionamentos superficiais, confusão mental, o extremo sentimentalismo, a alta cobrança, a globalização levada ao seu extremo, a padronização coletiva não deixa a nossa existência fluir, o desespero pela integração, aceitação, o caos social, a implosão individual. Aí me pareceu meio que um manifesto da banda mesmo. Eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, não só em relação à banda, mas também o contexto, né? Explicasse isso. Então, a gente fez um manifesto mesmo antes de a gente lançar o Ruína. Como era nosso primeiro disco, a gente teve todo um cuidado, assim, né? De pensar nele como
como a gente estava se sentindo naquele momento. Então, tipo, desde as letras até a concepção visual, até esses textos que foram escritos, foram muitos dos sentimentos que a gente estava tendo naquele momento da construção do disco, né? Então, aconteceram várias coisas nas nossas vidas pessoais, em paralelo estava rolando muita coisa no mundo. Eu estava mais forte na militância, então eu estava vendo muita coisa acontecer e a gente não conseguia fazer nada e ficava com aquela coisa assim, meu Deus, para onde eu vou agora? E, tipo, ao mesmo tempo, o mundo elegendo Trump, tá ligado? Tipo, não que eu seja a favor desse formato de política, mas, assim, existe, né? ele existe e a gente tem que lidar com ele, então, porra, por que o Trump, saca? Tipo, por que a gente tem um Bolsonaro, saca? No mundo, tipo, é meio absurdo. E aí foi tudo, esse misto de sentimentos, que era um negócio muito pessimista mesmo, assim, de enxergar um mundo que trouxe o Ruína, que foi a concepção completa do Ruína. Então, e, óbvio, a gente passando por várias coisas nos nossos microciclos, né? Então isso foi muito intenso pra gente. E, tipo, só as músicas não conseguiam expressar isso. Tipo, a gente teve que expressar isso na arte, a gente teve que expressar isso no texto que a gente fez, a gente expressou isso muito nas fotos, né? Só pra dar um exemplo, a música Digital Relationships do disco fala sobre relacionamentos superficiais, digitais, enfim, essa era que a gente tem de aplicativos, facilidades, mas que na verdade é muito louco, é uma coisa muito louca que a gente está passando, assim, de relacionamentos, né? Essa coisa do relacionamento aberto e todo mundo perdido, e ao mesmo tempo, no mesmo disco, tem uma música que chama Inverno da Alma, que tocou agora, que é sobre a situação de rua e os moradores que morreram naquele inverno daquele ano que a gente estava gravando esse disco. Foi um inverno super rigoroso na cidade e que morreu muita gente na rua, tipo, e a gente ficou, né, a Cíntia ficou muito tocada, enfim, estava super envolvida também com a militância e bastante na rua, bastante em protesto e via de perto essas coisas. Também envolvida, a gente fez alguns shows beneficentes também, já em várias ocasiões, assim, sempre quando a gente pode, a gente faz. E então são momentos tanto internos quanto externos, que foi tudo uma coisa acontecendo junto, assim, macro e micro. E aí que resultou nisso, essa obra toda. Bom, então vamos ouvir mais um som aí. Agora vamos ouvir, me desculpem o meu inglês, o Modern Nature. Depois a gente volta aí pra trocar uma ideia e aí vamos pro intervalo também.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Eu falei que ia pro intervalo e errei, desculpem. Voltamos aqui pra entrevista. Aí a gente acabou de ouvir a Mother Nature, desculpa meu inglês, eu sempre vou me desculpar. Foi nosso primeiro single. Esse. E eu vou falar sobre ele então, porque vocês estavam dizendo que é uma mistura de sentimentos e tal. E uma coisa, logo que eu comecei a ouvir o som de vocês, eu notei que tem uma mistura de elementos da natureza com questões individuais e de conjuntura ao mesmo tempo. Então vocês conseguem fazer isso de uma forma que é bem difícil ver as bandas fazerem. Então eu queria que vocês comentassem isso. Vocês pensam nisso, essa coisa de ligar elementos naturais, assim, que eu achei bem foda na imagem que vocês colocam também na praia, etc. Sim, a gente tem bastante dessa coisa dos elementos naturais. Na época que a gente fez Modern Nature, faz bastante tempo, eu estava começando a me ligar mais ao sagrado feminino. E aí a gente foi trazendo esses elementos porque tem muito da natureza ser a nossa natureza interna se colocando para fora. Então, tipo, o que a gente mais vê é desperdício, o que a gente mais vê é lixo eletrônico que não dá para ser reciclado. Tipo, a gente se depara com isso todos os dias, principalmente nas grandes metrópoles. Tanto que o clipe de Modern Nature, ele tem essa construção. Ele começa com imagens da natureza, de coisas lindas, aquelas paisagens maravilhosas, e de repente ela vai pro caos de uma cidade que está destruindo inteira esses recursos que a gente tem, né? Que a gente está devastando. Então, foi uma coisa que foi meio conjunta mesmo. No começo a gente não pensava nisso, mas depois a gente viu que esses elementos faziam parte dessa construção sonora mesmo. E aí fomos trazendo cada vez mais, né? E tem também um lance que tem a ver também essa coisa do anticapitalismo, que a Cíntia veio muito da escola do punk, do narcopunk, e tem essa vivência do rolê anticapitalista mesmo, assim, e é uma coisa que a gente está passando de, tipo, se conscientizar em relação a onde você compra suas coisas, de onde elas vêm, e querendo ou não, a gente faz parte de um sistema... Como você gasta o dinheiro. E pra quem vai. Pra onde vai. E a gente está inserido num sistema que também faz parte esse momento macro bizarro que a gente está passando, que é essa conscientização. E um capitalismo selvagem também, que não deixa a gente agir de outra forma, assim. Não tem muito escape vivendo numa cidade, mas dá pra minimizar, né? E a gente... Tenta minimizar. E eu acho que é isso, não é só os seres humanos que sofrem, é o planeta. Então, tipo, teve tudo a ver trazer os elementos naturais, porque... E falando sobre isso numa cidade que nem São Paulo, né? Que é o centro de tudo na América Latina e tal. Um continente tão rico, natural, tem tanta coisa bonita. Eu vim da roça, sou do interior, então eu fui criada muito em contato com a natureza, sempre. E pra mim é uma desconstrução e construção ao mesmo tempo, assim, viver tudo isso. Então vamos ouvir mais um som aí antes de ir pro intervalo. Agora sim a gente vai pro intervalo, não vou errar. A gente vai ouvir Youth Generation agora e aí a gente volta pra conversar, terminar essa conversa.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está com a banda Em Vênus aqui, trocando uma ideia. Agora a gente falou sobre o Ruínas, falar um pouco sobre o EP novo de vocês, que é o Refluxo. A gente até falou um pouco que eu senti uma coisa um pouco otimista. mas também, além da apresentação que vocês têm, vocês escrevem todo um texto sobre, eu senti uma puta de uma análise de conjuntura foda, assim, e dentro disso que vocês fazem, né, de misturar, de uma forma bem lírica, explicar questões políticas, não tão diretas como normalmente se faz. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Refluxo, como que tá a divulgação, como que tá... a galera tá sentindo, ouvindo. O Refluxo foi meio que um momento intenso, né, pra gente, porque foi... a gente queria fazer uma coisa nova, a gente queria lançar algum material novo, mas a gente ainda não sabia o que ia fazer, e aí surgiu a oportunidade da gente fazer um show no Sesc, no Belenzinho. Aí a gente viu que dava pra sincar as duas coisas. Aí a gente fez uma produção muito louca com a Desirê, que é da Hérnia de Discos, que é uma das mulheres mais incríveis que a gente conhece na vida. Ela é violinista, ela é tecladista, gênia. Ela toca tudo e ela é uma banda de uma mulher só. Enfim, ela é incrível. Que chama Harmônicos do Universo. Chama Harmônicos do Universo, e é muito bonito, assim, porque é num neoclássico, bem foda. E aí, tipo, ela produziu e a gente gravou na garagem dela. E aí as letras, elas foram meio que... Eu já tinha escrito Sangue, e eu mostrei pra ela, ela falou, meu, vamos fazer, porque tem puta potencial essa letra. Ela fala, é uma letra que fala sobre o corpo feminino, né, tipo, como que a gente se contextualiza dentro desse universo da natureza versus o mundo capitalista e o mundo globalizado e etc. E o quanto isso é doloroso pra gente, mas ao mesmo tempo ele é importante, né? E aí a gente produziu ela primeiro, e depois a Bia, que é uma amiga minha que mora comigo. Na época ela ainda não morava oficialmente comigo. Ela tava voltando pra casa dos pais e tal, só que daí, tipo, viu que não tava rolando, e ela fez essa música e me deu de presente. E ela é uma música que não fala só dela pra mim, ela fala de qualquer mulher pra qualquer outra mulher. Então, tipo, é de você se ver em outra mulher, você se espelhar em outra mulher e, tipo, o quão a gente tem de similaridades, assim, né? Tipo, tanto de psicologicamente falando, como em vivência mesmo, como até mesmo fisicamente, às vezes, né? Tipo, de a gente não se aceitar porque, ai, meu cabelo, porque não sei o quê, e, tipo, o quanto essas imposições sociais podem derrubar a gente, mas quando a gente tá junto, não, meu, você é foda, você é uma mina da hora. E, tipo, a gente tem sempre, nós mulheres temos sempre essa tendência a se diminuir, mas a gente não precisa de, tipo, ter alguém do nosso lado, e principalmente outras mulheres incentivando a gente a subir, a crescer. É super importante, né? Então, pra mim foi muito... Eu me senti muito honrada de receber essa música de presente, uma letra tão incrível, com uma melodia foda, e aí a gente só cresceu ela, né? Eu acho que nesse EP também tem uma coisa de evolução do som também. A gente, do nosso primeiro EP, Modern Nature, tem várias influências, sei lá, muito mais de garage, rock até, tipo, de guitarras mais soltas e tal. E como a gente tá evoluindo para um rolê que acho que tá indo natural, assim, de mais ritualístico, pelo menos posso falar na parte dos arranjos de bateria, como eu tenho secado mais os arranjos, colocado mais tambor, eu acho que isso também é uma onda que tá acontecendo com a gente naturalmente, com todo mundo da banda. Então o Refluxo, pra mim, ele é bem caracterizado com essa coisa da bateria ser forte, né, as músicas serem fortes e sensíveis ao mesmo tempo, né? Densas, né? Densas, eu acho que a gente tá caminhando pra isso mesmo, assim, cada vez mais. E também tem um outro trunfo que foi a entrada da Vinhão, que ela entrou logo quando a gente lançou o Ruína, a gente tinha uma outra baixista que infelizmente saiu, e quem produziu o Ruína foi o Lipaus, o Lucas Lipaus, que é um dos sócios da Sine Wave. E era uma pegada diferente, a gente transformou todas as músicas numa outra coisa,
E aí, com a entrada da Vinhão, ela produzindo as músicas, trouxe uma outra energia, com outras referências, assim. Então, também teve a questão da entrada da Vinhão e da composição dela, né? Eu fiz as músicas do Refluxo com elas, mas do Ruína, não. Eu tive que aprender as músicas para tocar. O Lipowski fez os baixos, né? Então, tinha uma outra pegada, assim, um pouco. Então vamos ouvir a música do novo EP agora, que é A Sangue, e aí a gente já volta.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está entrevistando a banda Em Vênus e a gente acabou de ouvir o som Sangue. Aí, aproveitando que a gente ouviu esse som, vocês se dizem uma banda pós-punk e feminista, né? E é bem forte nas letras a questão contra o patriarcado, contra a misoginia e tudo mais. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que tá não só a cena underground, mas também na sociedade, se vocês acham que tem ocorrido alguns avanços, né, pela organização das mulheres mesmo, na cena, como que tá também, porque por mais que avança ainda não tá bom, tá ruim, né? E aí queria que vocês falassem sobre isso. Vocês fizeram um show também de lançamento do EP, que vocês chamaram umas poetas, né? Então eu queria que também vocês falassem sobre todas essas questões. Eu acho que avanço sempre tem, porque a gente continua lutando, mas assim, o patriarcado é tão forte, enraizado, que vai demorar pra gente zerar o rolê. Mas assim, avanço tem. Porque vai umas gerações aí, né? Mas assim, sempre que tem avanço, vem um pouco de retrocesso também, porque daí a galera que é contra fica esperto e começa a bombar para que o avanço não vá tão rápido. Então assim, a gente vai avançando, daí acontece coisas, vai um pouco para trás, mas continua avançando. Assim, falando dos nossos microespaços, a gente vê avanços porque, cara, a gente já viu muitas cenas misóginas que hoje não acontecem mais e cada dia mais a gente vai lá e fica cutucando. Ou se acontece, a gente resolve. Cadê as bandas de mina aí nesse festival? Por que só tem uma mina em uma banda com um line-up de 30 bandas num festival de 3 dias, sabe? Aí, tipo, é isso. A gente vai indo e tá mudando um pouco esse pensamento. Mas é, tipo, todo dia ali, ficar blá, 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 na orelha de todo mundo. E tem muita mulher talentosa aí na música, cada vez mais. Assim, a gente começou faz tempo, eu, a Cíntia, a Camila também um tempinho, mas, tipo, faz uns 20 anos que eu tenho banda e, assim, é impressionante como tem muito mais mulher tocando e fazendo som. E o Girls Rock Camp trouxe essa visão pra gente de quanto tem mulher talentosa. Tipo, no último Girls Rock Camp a gente tava em 70 voluntárias. A maioria eram musicistas e, tipo, de estilos diferentes. E você fala, que foda. Que mulher foda. E era uma mina do sertanejo, e a outra da MPB, e a outra do samba, e a outra do rap, sabe? Então, assim, são vários microambientes que a gente vai vendo que tem misoginia e que, cara, a gente tá cada vez se unindo mais para que isso não aconteça, sabe? Sim, pra quem não sabe, o Girls Rock Camp Brasil é um acampamento de empoderamento feminino através da música que a gente faz para meninas de 7 a 17 anos, sem fins lucrativos. Em Sorocaba, janeiro, mas tem em vários lugares já. Vocês podiam vir aqui no programa, né? Com certeza, é só chamar. Tá chamando. Vamos chamado assim, né? Porque você chama aquele negócio. Vamos fazer tal dia e não faz nada. Tá, até anotar. Chama no probleminha. E aí, tipo, alguma coisa que a gente vê, assim, que o camp deixou mais explícito, mas isso sempre aconteceu, assim, desde que a gente começou a dar rolê, né, e tal. É que cada vez que a gente se une, que as meninas estão mais juntas, assim, independente de a gente se gostar ou não, a gente se respeitar dentro de um espaço, a gente cresce, a gente tem mais força e a gente consegue dominar mais outros espaços que não eram pra gente até então, sabe? Entre muitas aspas, porque todos os espaços são nossos, mas eles foram tirados da gente, né? Então, quanto mais a gente se une, quanto mais, tipo, a outra mina lá, sei lá, de um outro rolê do sertanejo, a Camila Garofalo, por exemplo, que é uma mina do sertanejo e ela é foda, da MPB, e ela é foda, e ela dá rolê com a gente e, assim... E toca no mesmo rolê. Que a gente, sabe? E fortalece, né? A gente sai fortalecida pra combater no dia a dia, porque no dia a dia não é só nós lá. Pra gente, assim, óbvio que o pós-punk tá muito mais inserido na nossa vida, só que, tipo, a gente vê que nesses outros espaços também tem as mesmas necessidades que a gente, como mulher, percebe no nosso rolê. Então, quando a gente se une com essas outras minas, é um negócio explosivo. A gente, tipo, sente uma força que a gente não sabe de onde vem. Agora, é lógico que a cena punk, assim, tal, é grande e não dá pra acompanhar tudo, mas eu vejo que, assim, a cena que só tem boy ainda existe muito. É que não é o meu rolê. Tanto que eu até ignoro. Mas vocês devem saber o quanto de rolê que só toca cara, só tem cara.
as minas que vai as namoradas dos caras e tá rolando ainda. É que a gente criou tanto o nosso rolê, que junta com os caras massa também, que também não curte só ficar no rolê só boy, que assim, eu vejo que existe ali, mas eu nem frequento. E é diferente. O nosso rolê é sempre 50% pelo menos mulheres. Pra mais, eu acho. Pra mais. E como que foi o lançamento do EP de vocês? Porque eu vi que vocês convidaram umas minas do Islã, das minas e tal. Sim. Aí queria que vocês falassem sobre esse evento em si e também sobre as minas, quem eram elas e tudo mais. As minas foram a Pan, a Luísa Romão, a Pan, que é do Islã das Minas, né? A Luísa Romão e a Formiga, que, enfim, as três... a Jade, mas ela não pôde participar, infelizmente, que ela teve um problema pessoal no dia. Mas assim, são minas que estão... É isso, tá em outro rolê, que não é o rolê da música, que não é o rolê do punk, que não é o rolê que a gente tá mais acostumada, mas eu as conheci na época que eu militava mais na Chega de Assédio. E aí, quando a gente viu, a gente tava cada vez mais unidas ali, e falando a mesma coisa, porém em cenas diferentes. E eu falei, por que não unir essas duas coisas? E aí eu sugeri pra eles, falei, já que a gente vai fazer esse show, vamos, né, levar para umas minas diferentes, construir um espetáculo mesmo, sabe? Dar voz para essas minas que não estão nesses espaços que a gente tá. E também para elas serem vistas dentro desse rolê que a gente tá, que não fala de poesia, não fala de sentimento da mulher. Então... E elas acrescentaram muito pro show. Muito, muito. Foi, assim, excepcional. Excepcional. Eu acho que quando se trata de feminismo e de luta das mulheres, eu acho que a música ela é um detalhe, assim, na verdade. É uma coisa que é importante, fomentar a cultura, lógico, todo o material, tudo que a gente produz culturalmente tem uma responsabilidade social, independente do estilo. E eu acho que a grande maravilhosidade do nosso lançamento lá, que eu pirei demais, assim, foi a gente unir em cima de uma pauta que é comum a todas. E que não necessariamente é o estilo de música. E acho que isso é o mais importante. Então vamos aproveitar essa parte da conversa e ouvir agora a música Eu Era Ela. E aí a gente volta aqui para conversar.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está falando aqui com a banda In Vênus. A gente acabou de ouvir Eu Era Ela e infelizmente aí a entrevista está acabando. E aqui ó, os estúdios daqui da Antena Zero estão... E aí eu queria, para finalizar, queria deixar o espaço aí para vocês divulgarem a banda, dar os links, falar também sobre as pessoas que participaram, foto, produção, gravadora, tudo mais. E valeu aí por ter vindo conversar com a gente, a banda é foda. Valeu. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Bom, a gente queria agradecer a todo mundo que ajudou a gente, né, nesse processo. A Desi, da Hernia de Discos, a Carol Fernandes, que fez as fotos da gente lá na praia, lindona. A Gi, que fez as primeiras fotos nossas. O Lê, que gravou a gente. O Lipaus, que fez a produção do primeiro disco. As meninas da Efusiva do Rio de Janeiro, que é um selo bem foda. Billy, que mixou. O Billy, que mixou. Estúdio Aurora. As meninas do show do Sesc. A Júlia tirou as fotos do Sesc. Carol Douro, que é técnica de som. Muita gente envolvida, assim, muitas mulheres incríveis envolvidas, que a gente sempre prioriza isso, né? E falar um pouquinho das nossas redes sociais. A gente tem tudo, Facebook, Instagram, Bandcamp, tudo. Procura lá em Vênus, que vocês encontram em todos os lugares. Sim, a gente vai fazer uns shows por aí também. Tem tudo lá no site. A gente tem um site também, venus.com.br. Que mais? Instagram é @in.venus. Segue a gente lá. Instagram, mas é mais bombado, né? Instagram. E vejam o site que tem uns textos muito bons, vale a pena além da música. Valeu demais. Pelo convite. Arrasaram. Para quem quiser ouvir aqui o Desobediência Sonora, a entrevista do In Vênus e outras, são todas as quintas na antenazero.com às 6 horas da tarde, na quinta-feira insana. E para quem quiser ouvir outros programas de quando a gente ainda não era da Antena Zero, você acessa desobedienciasonora.milharal.org, que tem várias entrevistas. E também os programas da Antena Zero estão no Mixcloud, Desobediência Sonora Antena Zero, e se você colocar Antena Zero no Mixcloud, você consegue acessar todos os programas da Antena Zero. E aí agora a gente vai, para finalizar, ouvir o som Cotidiano, e aí estamos de volta aí nas próximas. Valeu, gente. Obrigada. Falou. Valeu.